Boa tarde, pessoal. Boa tarde para você que vai ouvir e ver esse vídeo à tarde. Bom dia para você que vai ver esse vídeo de dia. E boa noite para você que vai ver esse vídeo de noite. Seja bem-vindo novamente aqui ao nosso canal para que a gente possa raciocinar. Que esse é o nosso papel primordial como seres humanos que somos. E hoje um dia muito especial para todo o mundo ocidental, para a esmagadora maioria das pessoas. Vocês sabem que, é óbvio que nós sabemos disso, o cristianismo é a religião monoteísta maior do mundo. Então, hoje é um dia especial para boa parte das pessoas que vivem com as outras pessoas que não são cristãs nesse planeta chamado Terra, nessa casa que é um bem comum a todos nós. E, para além de tudo isso, hoje também é um dia controverso para alguns outros, mas que para a esmagadora maioria dos brasileiros não há controvérsia alguma. 31 de março de 1964, a data fatídica em que Jango foi deposto e inicia uma era trágica, dolorosa, ruim, inumana, o golpe militar, ditadura no Brasil. E isso é muito sério. Pode não ser sério, pode não ter tanto valor para pessoas de uma geração em que não conviveu, não viveu, não sentiu na pele, não viu parentes, amigos sofrendo na pele todos os horrores desse mal inumano que é a ditadura. Então hoje eu gostaria de aproveitar todo esse ensejo, Páscoa, né? Que é uma data especial que comemora renovação, nascimento, ressurreição de Jesus Cristo, que para os cristãos é o Messias, é o Filho de Deus, o unigênito do Pai, é o próprio Deus. Então, eu quero fazer uma observação muito rápida entre as duas comemorações que calharam no dia de hoje, calharam de cair no dia de hoje, que são a Páscoa cristã e a comemoração civil, né? Não comemoração, mas a lembrança dessa data que ficou marcada na história do nosso país. Como eu sempre digo aqui, quanto mais a gente conhece, menos idiota e menos joguete nas mãos dos outros nós seremos. Muita gente não sabe, mas a lei judaica, que é composta de 613 mandamentos, cada mandamento com as suas especificidades, com as suas generalidades e etc. Essa lei, ela trata de leis basicamente civis, leis que dizem respeito à vivência no contexto social e leis religiosas ligadas à prática religiosa judaica também. E talvez você não saiba que existe dentro dessa lei, da lei judaica, a possibilidade de 4 penas capitais. 4 penas capitais. As penas capitais que a lei determina, né? Caso alguém incorra no erro em que cabe a pena capital, são 4. A pena por enforcamento, asfixia, por queima, certo? E por apedrejamento, por decapitação, melhor dizendo. E por apedrejamento. Só que tem um detalhe muito, muito, muito importante que não foi mencionado nem explicado propositadamente, porque nós sabemos que em 314, quando Constantino, mas toda a sua grei
imagina a religião de Estado chamada cristianismo, ele tem um objetivo, que é criar um pensamento no mundo. Então, eles, propositadamente, aqueles teólogos que cumpriam a agenda de Constantino, não explicaram algo que só quem tem acesso à informação judaica, do conhecimento judaico, é que sabe, ok? A pena por decapitação, enforcamento, que é asfixia, não é colocar a corda no pescoço da pessoa e enforcar. Decapitação, que é feito, como o próprio nome já diz, por queima, mas não queima, tacar fogo no corpo da pessoa. A lei determinava, caso alguém incorresse em alguma penalidade, em algum crime, em que o crime fosse a pena de queima, essa pessoa, ela, depois de passar por todo o processo legal da lei judaica, se fosse condenada, ela bebia um líquido fervendo, muito quente, e queimava tudo por dentro, e aí ela via a falecer. Isso é óbvio, né? Uma coisa muito quente, bebendo, óbvio que queima tudo por dentro. E a última pena, que é por apedrejamento, que os teólogos cristãos, os pais da igreja, entenderam como aquela prática que está no imaginário popular, né? Bota a pessoa lá, como o Novo Testamento cita, o primeiro mártir, que é Estevão, que foi apedrejado por aqueles maldosos apedrejadores. Agora, deixa eu explicar uma coisinha que não te ensinaram. Primeiro, a mesma lei que tipifica essas 4 penas capitais, em toda a história judaica, nunca essas leis, nenhuma dessas leis, elas foram aplicadas. Por quê? Porque a Torá, ela cria meios tão difíceis para que a pessoa seja comprovadamente culpada, que é incapaz de alguém julgá-la de acordo com o que a lei exige. Mas por que tudo isso? Para livrar a pessoa? Não. Porque Deus não está interessado na morte de ninguém. Ele quer que a gente pague pelos nossos erros de alguma maneira, vivendo, não morrendo. Segunda coisa, a mesma lei que determinava tudo isso, ela também determina que caso alguém fosse culpado e merecesse uma das 4 penas capitais, antes de aplicar a pena, o tribunal designava uma pessoa, o Sanhedrin, o Sinédrio, composto por 70 juízes, mais um, designava uma pessoa, e o culpado, o réu culpado, ele, antes de ser aplicado a pena, ele deveria ser completamente embriagado. Por quê? Porque a lei é contra qualquer tipo, mínimo que seja, de tortura. A Torá, a lei judaica, a religião de Jesus Cristo, era contra, e continua sendo, qualquer tipo de tortura, minimamente que fosse. Então, o culpado tinha que morrer instantaneamente. E só mais um detalhe, apedrejamento, que os cristãos criaram esse imaginário popular e outros tantos imaginário que faz parte do imaginário popular, não tem nada a ver com colocar a pessoa lá e tacar pedra, mesmo porque acabei de dizer que a lei judaica, a Torá, é contra a tortura. Você pôr alguém que foi culpado e começar a tacar pedra, isso é tortura total. Então, deram o nome de apedrejamento porque o culpado, depois de muito bem embriagado, né, ele era levado para uma espécie de penhasco, como designava os juízes, e depois de embriagado era jogado, caía em cima de uma pedra imensa e ele morria. É só isso. Espero que vocês raciocinem, busquem informações e não sejamos joguetes na mão de quem quer que seja. Que seja uma Páscoa de renovação, de saúde plena, de proteção, de pensamento e de racionalização. Você que é cristão, vocês têm um papel muito importante no mundo. Afinal de contas, vocês são a maioria. Então, será que você realmente
Está imitando Cristo? Pense nisso. Muito obrigado pela atenção, compartilhe e agradeço pela atenção de todos.